Bom dia, muito bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 10 de abril. Eu sou a Joy Macedo e você está no Giro do Loop, o nosso passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. E hoje a gente vai falar sobre os vídeos do Elon Musk que foram gerados por inteligência artificial que inundaram o YouTube aí nessa semana. Tem também a Tesla encerrando um processo de um acidente fatal que rolou com o carro deles. A Microsoft está confiante de que o Windows com ARM pode bater a Apple. E os processadores Intel estão travando alguns jogos. E para fechar, o Instagram do TikTok já tem um nome. Mas tem outras notícias aqui no meio também que eu vou contar para vocês. Então se ajeita aí no sofá, na cadeira ou no seu carro, no ônibus e bora girar! Elon Musk foi assunto forte nessa semana, né? Aqui no Brasil e internacionalmente também. Mas o que a gente vai falar hoje é sobre um outro ponto que estão usando a imagem dele para aplicar golpes. Mas essa semana, especialmente por conta do eclipse total solar que rolou, eles conseguiram usar ainda mais, explorar ainda mais essa imagem do Elon Musk para tentar aplicar esses golpes de criptomoedas. Por quê? Porque os golpistas pegavam esses canais hackeados ou que eles compravam aí no mercado ilegal e passavam uma transmissão em que aparecia a imagem do Elon Musk, só que eles usavam um deep áudio, ou seja, um deepfake de voz, com um discurso gerado por inteligência artificial com a voz do Elon Musk, como se fosse ele falando para as pessoas aproveitarem essa grande oportunidade do eclipse solar para poder comprar criptomoedas. Basicamente, essa transmissão fake aí reproduz um vídeo que foi pré-gravado do Elon Musk ao lado ali de uma placa da SpaceX, falando na frente de uma multidão e fica se repetindo esse vídeo. Como eu disse para vocês, eles queriam dizer que aquele vídeo era real e era em tempo real sobre o eclipse, mas nada disso, galera. É o mesmo velho golpe de sempre. Só que por conta desse apelo aí, eles colocaram títulos como Eclipse Solar Total 2024 pelos olhos da SpaceX. Esse foi um dos títulos mais compartilhados aí por esses golpistas, então acabou atraindo muita gente. Então fica o alerta de novo, gente. Apesar do eclipse, de tudo que rolou, tem esses vídeos falsos rolando aí. Não coloque suas criptomoedas onde você não sabe onde é. E vale lembrar que há alguns anos o Steve Wozniak, que é um dos cofundadores da Apple, né? Ele processou o YouTube pela proliferação dos vídeos semelhantes a esse do Elon Musk, que eram imitações desse cofundador da Apple, também tentando promover aí golpes de bitcoins. Então fica aí nossa dica, fique de olho, tá? Não caia nesse tipo de golpe que é bem comum, mas a gente sabe que tinha mais de centenas de milhares de pessoas nessas transmissões e a gente não tem nem ideia de quantas delas acabaram comprando essas criptomoedas na grande oportunidade aí do eclipse, né? Falando dele ainda, né, do Elon Musk, mais especificamente da Tesla, que é uma das suas empresas, lá em meados de 2019, a família de um engenheiro da Apple, que era conhecido como Walter Wang, processou a Tesla um ano depois que ele foi morto quando o seu Model X, né, um carro da Tesla, colidiu ali com um canteiro central em Mountain View, que é conhecida por ser a cidade do Google ali na Califórnia, enquanto o piloto automático do carro estava ativado. Isso, né, o acidente aconteceu em 2018, o processo começou em 2019, mas só agora, em 2024, ele se encerrou. E eu trago para vocês aqui o encerramento oficial desse caso, tá? O que aconteceu foi que a Tesla resolveu o processo no mesmo dia em que a seleção do júri deveria acontecer. De acordo com a CNBC e o The New York Times, os advogados da Tesla pediram ao tribunal que selasse o acordo para que o valor exato que a empresa pagou para a família da vítima não fosse divulgado, ou seja, não rolou o júri e também não vai ser divulgado quanto a empresa pagou. Ou seja, a Tesla está dando uma abafada no caso e não quer que outras pessoas que esse caso abra precedente para outros possíveis processos, tá? A Tesla, inclusive, confirmou logo depois do acidente que o piloto automático do Model X estava sim ativado, mas também insistiu que o condutor teve tempo de reagir e teve uma visão desobstruída da divisória. Em um comunicado à imprensa, a Tesla ainda insistiu que a culpa era sim do condutor e que a única forma do acidente ter ocorrido seria que o Wang, abre aspas, não estivesse prestando atenção na estrada, apesar do carro ter dado vários avisos para ele fazer isso, fecha aspas. Então, polêmico esse caso, né? A gente sabe que acidentes envolvendo veículos autônomos com certo nível de autonomia são bem complexos
E aí a Tesla tomando essa atitude para não abrir um precedente de valores de acordos selados, né? Vale a gente ficar de olho no desenrolar de toda essa situação de carros elétricos, elétricos não, né? Autônomos, apesar da gente ainda ter uma certa distância disso aqui no Brasil. E o Google anunciou novas ferramentas de inteligência artificial para o Workspace, o seu hub ali de aplicativos online para produtividade. Isso aconteceu durante a apresentação da empresa no Google Cloud Next 2024, um evento que está rolando lá em Las Vegas e é focado na nuvem do Google, né, no Google Cloud. E esse ano, como era de se esperar, né, focado em inteligência artificial. Mas eu queria destacar, teve uma série de anúncios por lá, mas eu queria destacar para vocês aqui um que mais me chamou a atenção e está relacionado ao Google Workspace, como eu falei para vocês. Mas o que eu acho mais legal que eles explicaram por lá é o funcionamento do Google Vides. Embora pareça aí um programa de inteligência artificial qualquer, entre aspas, para gerar vídeos, ele é um pouquinho mais complicado que isso, tá? Basicamente, você vai falar o que você deseja em um vídeo e a inteligência artificial do Google vai apresentar um storyboard a partir do qual você vai poder trabalhar em cima, tá? Depois, ele vai compilar um rascunho usando filmagens, imagens, músicas e efeitos sonoros que você pode editar aí como você quiser. Dá até para adicionar uma narração usando a sua própria voz ou uma das famosas vozes do Google, né? O objetivo da empresa é, abre aspas, ajudar qualquer pessoa a se tornar um grande contador de histórias no trabalho, fecha aspas. Isso é bem interessante porque, como eu falei para vocês, não é um simples gerador de IA que você coloca simples, como se fosse muito simples, né? Mas enfim, você não coloca ali um prompt e ele te traz uma imagem gerada pela inteligência artificial, ele traz todo um contexto, né? Ele te ajuda a criar um vídeo do jeito que você quiser para contar a sua história ali no trabalho, já que a gente está falando de uma ferramenta disponível só no Workspace, ou seja, para empresas que pagam um dinheirinho ali para usar todas essas ferramentas do Google, tá? Em junho também, um recurso legal que vai ser lançado é que no Google Meets, o Google Meets vai conseguir detectar e traduzir automaticamente legendas nas reuniões e o suporte agora vai chegar a 69 idiomas, incluindo o português. Agradecemos. Também vai ter plugin novo de segurança, enfim, umas coisas bem legais que estão prometidas para chegar aí em meados de junho para quem usa o Google Workspace. E quem tá confiante aí no mercado é a Microsoft, viu? A empresa tá realmente apostando todas as suas fichas que o Windows com ARM vai sim bater a Apple e os seus processadores baseados em ARM. E a novidade da vez é que, eu já tinha falado para vocês em um outro programa, que a Microsoft vai fazer um evento de inteligência artificial no dia 20 de maio, um pouquinho antes da Build 2024, que é o evento dela para desenvolvedores. Esse evento de IA vai acontecer lá em Seattle, nos Estados Unidos. E algumas fontes familiarizadas com planos da empresa disseram ao site The Verge que a Microsoft está confiante que uma nova rodada de dispositivos Windows com tecnologia ARM vão conseguir superar o MacBook Air com chip M3 da Apple, como eu disse para vocês. E ela fala que ela vai superar tanto em desempenho de CPU quanto em tarefas aceleradas por inteligência artificial. E claro que essa aposta da Microsoft está em ninguém menos, ninguém mais do que o nome do ano, né? Que a gente está com expectativa altíssima para testar, que é o Snapdragon X Elite da Qualcomm, anunciado no final do ano passado, mas que deve começar a embarcar novos notebooks, novos laptops aí na metade do ano, mais ou menos. E é nele que a Microsoft está apostando que para bater aí nos dispositivos da Apple. Ainda de acordo com essas fontes aí do The Verge, a Microsoft está apostando tão alto nos chips da Qualcomm que está planejando uma série de demonstrações que vão mostrar como esses processadores são mais rápidos que o MacBook Air M3 para tarefas de CPU, aceleração de IA e até emulação de aplicativos. Isso daqui eu tô lendo exatamente o que eles encontraram em um documento da própria Microsoft, tá? E aí eu friso um pouco essa parte de emulação de aplicativos, porque a gente sabe que essa tarefa especificamente, tem sido um grande problema para o Windows em chips ARM, que essa emulação ainda não está funcionando como é necessário para que as pessoas realmente consigam tirar o melhor proveito, e é aí que parece que o X Elite vai se destacar, tá? De acordo com esses documentos aí que o Verge teve acesso, esses novos PCs com Windows AI vão ter, abre aspas, emulação de aplicativos mais rápida do que o Rosetta 2, fecha aspas.
E aí está comparando, né, com a camada de compatibilidade de aplicativos que a Apple usa nos seus Apple Silicon dos Macs, né, para traduzir os aplicativos feitos para processadores Intel de 64 bits e fazer com que eles rodem ali no ARM da Apple, né? Então, assim, estamos bem ansiosos também e depois dessa Microsoft batendo no peito, falando o negócio vai realmente bater os chips ARM da Apple, ficamos ainda mais hypados. Mas como diria o Will, controle suas expectativas. Falando em processador ainda, agora a notícia é sobre alguns processadores da Intel que estariam travando jogos. A Intel reconheceu aí esse problema que está presente nos Core i9 de 13ª e 14ª geração. Como eu disse para vocês, alguns jogos estariam sendo travados por esses chips, incluindo Fortnite e outros games desenvolvidos aí na Unreal Engine. Alguns usuários dos processadores mais recentes da Intel para desktop têm reclamado do aumento nesse travamento enquanto estão jogando aí nos últimos meses. E o problema não fica só no Fortnite não, tá, galera? Jogos como The Finals e Taken 8 também estão travando. A Epic Games chegou a emitir um aviso de suporte para os proprietários do Intel Core i9 para ajustar as configurações da BIOS no computador e ver se o negócio melhorava, tá? A Intel, como eu disse, assumiu que tem algum problema rolando, mas disse que ainda está investigando esse caso. Algumas dessas falhas apontam aí para uma falha de memória no PC, enquanto outras simplesmente fecham o jogo e travam o PC completamente, tá? A maioria dos jogos afetados parece ser baseada na Unreal Engine, como eu falei para vocês, que é o motor gráfico aí da Epic Games. Ao que tudo indica, é um problema de instabilidade que quem tem que resolver em casa é a Intel, viu? O TikTok vai ter o seu próprio Instagram de fotos, por assim dizer, e a novidade é que ele já tem nome, tá? E não é nenhum nome muito criativo, não. Chama TikTok Notes, que vai ser um aplicativo desenvolvido aí para compartilhar fotos separadamente do TikTok, que vai ficar focado em vídeo. Isso foi descoberto por meio de algumas notificações pop-up que tem rolado aí no aplicativo, no TikTok de alguns usuários. E eles compartilharam isso porque nessa notificação já aparece que a empresa vai lançar em breve um novo aplicativo para postagem de fotos chamado TikTok Notes. E as postagens dessas fotos existentes já nos perfis dos usuários vão ser compartilhados nesse aplicativo. Claro que vai dar para optar por compartilhar ou não, se você vai querer ou não usar esse Notes, ao que tudo indica. E aqui o TikTok confirmou ao site TechCrunch que sim, está desenvolvendo esse aplicativo. Vou abrir aspas. Como parte do nosso compromisso contínuo de inovar a experiência do TikTok, estamos explorando maneiras de capacitar nossa comunidade para criar e compartilhar sua criatividade com fotos e texto em um espaço dedicado para esses formatos, fecha aspas. Foi o que disse aí um porta-voz do TikTok. Tem uma URL que já está disponível também, a galera conseguiu dar uma olhadinha na possível carinha desse aplicativo, que é o foto.tiktok.com, que é uma URL de propriedade do TikTok e mostra uma imagem de marketing ali. Então, assim, as coisas estão muito malucas, né? TikTok tá aumentando a quantidade de vídeos, trazendo o vídeo na horizontal, meio querendo ser YouTube, e tá trazendo fotos também para ser meio que o Instagram antigamente, ou seja, tá que nem a moda, né? Tá sendo cíclica a tecnologia, então a tecnologia de redes sociais, na verdade, né? E a galera tá voltando às modas antigas. Vamos ver, né? E a série Fallout, que estava programada para estrear no dia 11 de abril, foi antecipada e vai começar a rolar já hoje no Amazon Prime Video. Ela tá chegando um pouquinho mais cedo, como eu falei para vocês, e todos os 8 episódios da primeira temporada estarão disponíveis no streaming a partir do dia 10, ou seja, a partir de hoje você já vai conseguir assistir por lá. E aí a gente sabe que a ideia por trás disso é seguir um sucesso muito grande que rolou com The Last of Us lá na Netflix, por exemplo, né? Então a adaptação do game Fallout é uma das séries mais esperadas do ano, de acordo com os clientes aí do Amazon Prime Video. Eu quero saber se vocês estão ansiosos para assistir ou não, porque ao que tudo indica, né? A própria Amazon estava super hypada e antecipou um dia esse lançamento, de acordo com informações da Variety. E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham uma excelente quarta-feira. Obrigada pela companhia e vou lembrar vocês mais uma vez que temos o Giro do Loop disponível todos os dias, de segunda a sexta, às 6 da manhã, tanto nas principais plataformas de áudio quanto no YouTube, no canal Giro do Loop, que é um spin-off aí do Loop Infinito, ou seja, aqui a gente vai trocar mais ideia sobre notícias, vamos falar sobre factual, trazer algumas matérias, quem sabe se vocês quiserem para aprofundar um pouquinho mais, já que o nosso programa diário
diário tem a intenção de ser um giro bem rápido ali pelas principais notícias, então a gente fica ali na cerca de 10 a 15 minutinhos no máximo. Fechou? Aguardamos o feedback de vocês para saber o que vocês estão achando. Um beijo e um excelente dia para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.